para, respira. É in Brazil ou on Brazil? Fica no vídeo que eu vou te ensinar como a gente vai usar in, on, at. Howdy, bem-vindo ao Inglês com Dom. Eu sou Dominique Smith, sou professora de inglês texana e eu vou te ensinar a usar as preposições in, on, at. Não vou falar assim, uma dica milagrosa. Não, não é isso, né? Porque quem faz milagre é Deus, não é a gente. Então, eu vou te explicar da maneira simples, descomplicada, como aprender a preposição in, on, at. Lembrando que aqui nesse vídeo eu vou falar a preposição de lugar. Beleza, peguei meus artefatos. Tá aqui, show de bola. Vou deixar elas um pouquinho de lado porque antes de a gente começar eu quero te dar um preview pra gente conseguir ter aquele momento ali de entendimento. Então, beleza. A gente tem que entender que preposição depende da frase. Por exemplo, eu posso falar I am in the car. I am at the car. I am on the car. Aí você fica, meu Deus, tem alguma coisa errada. Não, nenhuma dessas frases estão erradas. O que muda é o sentido da frase, onde eu estou nesse carro. Então, existem algumas frases que você pode sim usar preposições diferentes e aquela frase não está errada. Então, a gente vai nesse caminho do sentido da preposição, beleza? Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com a preposição in. In, a gente tem que ter uma ideia de espaço. Que ideia é essa? Não só para o in, mas para todas as preposições, você vai ver que a gente vai usar uma ideia de espaço, mas para in a gente vai ter que utilizar ainda mais essa ideia de espaço. Você vai ter que usar também a sua imaginação, não só o espaço. Então, sempre quando a gente fala in, a gente vai estar dentro de um espaço. O que eu quero dizer com isso? Nossa, estou repetindo espaço várias vezes, né? Então, porque é importante. Então, grava o espaço porque é importante repetir várias vezes. Então, você vai ver borda. Então, sempre quando você está dentro de algum lugar. Por exemplo, a bolinha tá in a caixa, tá? So, the ball, vamos dizer que isso aqui é uma bola. The ball is in the box. Porque você olhando para isso aqui, você tem a dimensão do espaço. Ou seja, você tem arestas, você tem frestas, você consegue estar dentro daquilo. Vamos usar mais a nossa imaginação. Tira a caixa. Ela vai ficar aqui do lado, tudo bem. Eu tô dentro de um espaço onde eu tô gravando aqui. Então, eu estou dentro do estúdio. Por que eu tô dentro? Porque se eu sair, a gente tem um limite, certo? Ou seja, a gente tem parede, a gente tem teto, a gente tem chão. É como se fosse um quadradinho isso aqui. Beleza? Então, se eu saio daquilo, obviamente eu posso estar dentro disso. Então, tudo que você tiver essa borda, essa aresta aqui, você vai dar o sentido de in. Por exemplo, agora a gente vai usar um pouquinho mais da nossa imaginação. Ai, Domi, a gente sabe que país, não sei o que, I'm in America. You know, I'm in the United States, I'm in Brazil, né? Eu estou nos Estados Unidos, eu estou no Brasil. A gente usa a preposição in, mas eu não vejo nenhuma fresta, nenhuma aresta, porque dentro de uma caixa é fácil você ver o limite, a delimitação. Você estando num espaço como um estúdio, é fácil você ver o limite, uma delimitação. Pega isso. Você tá in Rio. Estou no Rio, certo? Você não tem limite de estado? De um estado para o outro? Pronto, você tá com um limite, uma delimitação mesmo imaginária. Então, tudo aquilo que você pode estar dentro, porque quando você está no Rio, você está, acertou, dentro do Rio, porque você tem uma delimitação de espaço. E dentro dessa delimitação, você está ali dentro. Às vezes, a gente vai precisar usar essa ideia que a gente conseguiu ver bem nítido por conta das frestas, arestas, do espaço, e a gente colocando dentro da bolinha, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais e aumentar isso. A gente vai pensar no in como se fosse uma preposição 3D. Cadê a galera do AutoCAD? Como se fosse uma preposição 3D. Por quê? Você vai ter a relação sua, do objeto, da bolinha, com o contorno, com isso aqui tudo. Porque você está dentro daquele local, ou daquele lugar, enfim. Por exemplo, I am in the building. I am in the building. Isso quer dizer o quê? Que eu estou dentro daquele prédio. Esqueci que fala building em português. Prédio. Entendeu agora? Porque eu tenho a delimitação daquele prédio. Essa é a preposição in. Você entendendo esse conceito de 3D, in sendo uma preposição 3D,
você consegue entender as outras. Beleza, agora que a gente passou da fase do N, que a gente entendeu que é uma preposição 3D, tá bom? A gente vai para a preposição on. Essa preposição on, eu quero que você entenda que é uma preposição 2D. Não, gente, eu não faço engenharia, não faço nada disso, tá? Mas é tudo em prol do aprendizado da pessoa. Então, o que eu quero dizer com 2D? Isso aqui, ó, vai ser a relação do que você quer falar, no meu caso, uma bolinha, com uma superfície. Ao contrário da preposição N, a gente não tá, ó, dentro. A gente tá falando de relação de espaço. Você vai ver que eu não vou falar mais de espaço. Eu vou falar agora superfície. A palavra que vai se repetir, superfície. Então, ó, tô em relação a uma superfície. Superfície pode ser o quê? Estrada, água, um mar é uma superfície, pode ser uma mesa, é uma superfície, uma parede é uma superfície. Tudo bem que é uma superfície em pé, mas não deixa de ser uma superfície. Então, você vai estar falando sobre um ponto em relação a uma superfície. On. Exemplo, Domi. The book. Já tá sentindo qual vai ser o exemplo, né? The book is on the table. The book is on the table. Table. Tá certo? Tá, porque a gente tá falando sobre um objeto, uma coisa, vou chamar de coisa, tá? Uma coisa em relação a uma superfície. Então, the book's on the table, tá certo. Porque se eu falasse the book is in the table, provavelmente essa mesa seria feita com um livro dentro dela, entendeu? Porque a gente tá falando sobre o espaço. E agora a gente muda para superfície. Então, por exemplo, the painting is on the wall. O quadro, o desenho, ou a aquarela tá na parede, está na superfície da parede. Beleza? Outro exemplo, quando a gente está falando sobre um barco. Um barco aqui, quando a gente vai falar de uma água, lembra que a água também vai ser uma superfície? Porque você pode ficar em cima da água. Se eu falar, the boat is on the water. The boat is on the water. O barco vai estar em cima daquela superfície que é a água. Ou seja, vai ser um ponto em relação a uma superfície. Domi, se eu falar que eu estou in the boat? Claro, porque você está dentro da área do barco e o barco está em cima da superfície. Fez sentido, então? Então, o on vai ser uma preposição 2D. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei com o in, pra gente ver como muda o sentido das coisas, que eu falei I'm in the building. Agora eu vou falar pra você I'm on the building. Qual é o sentido que isso me dá? Que eu tô na superfície do prédio. Isso vai me dar que eu tô na superfície, eu tô em cima, tô lá uma louca lá, em cima do prédio, falando, gente, vou ensinar inglês, I'm on the building. Obviamente, você não vai ficar on the building, mas esse é o sentido que te dá, que você está na superfície do prédio. Agora, a gente vai falar sobre at. E essa caixa aqui eu vou usar um pouco menos, porque o at, ele vai ser uma preposição 1D. Eu gosto de falar para os meus próprios alunos, sabe o pontinho do Google Maps? O at é como se fosse o pontinho do Google Maps. Ele não te dá uma localização específica, ou seja, rua com endereço. Lembra que o on, a gente falou sobre uma superfície. Pode ser só o nome da rua, porque a rua, você concorda? Rua, não sei, fala o nome de uma rua. Estrada da Fontinha. Estrada da Fontinha, se você for pesquisar, é Rio de Janeiro. Estrada da Fontinha. Estrada da Fontinha é uma rua muito comprida. Então, é uma superfície. On. Agora, quando eu tô falando sobre at, eu vou te dar uma localização específica, um pontinho do Google Maps. Uma preposição de uma dimensão só. Ou seja, você vai ter que ser específico. Endereço. Tudo que você colocar no Google Maps e aparecer para você é at. Eu vou falar sobre uma academia. Se você jogar ali, não vai aparecer academia para você no Google Maps, porque a gente está falando sobre uma localização, um ponto específico. Então, a gente está falando sobre uma dimensão só, tá? Então, a gente vai ter essa diferença. Agora, você já entendeu in, on, at, certo? Lembra sempre do 3D, 2D, 1D. Agora, pra gente finalizar isso aqui, eu vou te dar algumas observações para você prestar bem atenção. Combinado? E algumas diquinhas também. Quando a gente vai falar sobre líquidos, tá?
é muito comum a gente confundir o in com on. Porque lembra que eu falei que a preposição vai mudar o sentido, né? E às vezes a gente pode botar preposições diferentes na mesma frase. Então, tudo que estiver contido contido no líquido, né? Porque contido dentro já é meio redundante, mas o que estiver contido no líquido vai ser in. Porque o líquido, você concorda que ele continua sendo uma área, beleza? Então, se eu falar what's in the sauce, eu quero saber os ingredientes daquele molho. O que está no molho? Qual ingrediente no molho? Mas agora se eu falar para você what's on the sauce, o que está em cima do molho. Pode ser uma mosquinha que tenha caído, pode ser um matinho verde ali, um salsinha, cheiro verde, cebolinha, que talvez não me agrade. Então a gente vai estar sempre falando sobre superfície. Lembra sempre disso. Entendendo essa diferença, você mata qualquer pergunta. Outra dica que eu vou te dar, tá? Agora é sobre preposição em geral. A dica que eu vou te dar é não traduza preposição. Por que não traduz a preposição? Porque preposição, a gente vai estar sempre falando, pensa no sentido. Não tem como você traduzir sentido, tá? Geralmente o que a gente faz, a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente faz uma colinha ali. Por exemplo, eu falei pra vocês que quando a gente fala sobre delimitações, a gente fala sobre in, né? Então eu falei sobre in Rio. Pô, se eu falei in Rio, Rio, né? Rio de Janeiro... Rio de Janeiro é um estado, então eu vou usar in com todos os estados. Então dá para você lembrar dessa forma, fazendo essa junção inteligente. Uma outra dica, a gente falou sobre in you on. Agora uma outra dica, um outro sentido, lembra, não se traduz sentido, que a gente vai falar é sobre o in you at. Então vamos lá. Lembra do Google Maps, localização, um ponto, e lembra do in, espaço, tá? Eu vou chegar pra você e eu vou falar assim, colega, porque a gente é colega aqui já, né? Você vem me buscar? Eu tô na escola. Eu estou te dando a minha localização. Hey, can you pick me up? I'm at school. I'm at school. Ou então eu tô no shopping. Eu adoro ir pro shopping. Hey, can you pick me up? Pode me buscar? I am at the mall. Eu estou dando sentido de localização. Domi, a gente pode falar in? Pode. Você vai passar a mesma ideia, só que em sentidos diferentes. Por exemplo, hey, can you pick me up? I'm in the mall. Hey, você pode me buscar? Eu estou dentro. Eu estou cercada pelo shopping. Eu estou aqui, ó, provavelmente gastando todo o dinheiro, né? Gastando cartão de crédito, fazendo várias parcelas horrores. Obrigada, Renner, né? Então eu estou dentro do shopping. I am in the mall. Agora, se meu pai fala assim pra alguém, nossa, minha filha é tão inteligente, ela está matriculada, ela está estudando naquela escola. My daughter is in school. In school. Outro exemplo muito comum é o do hospital, tá? I am at the hospital, I am in the hospital. I am in the hospital, com a preposição in, que você está dentro do hospital. Geralmente as pessoas entendem que você está hospitalizado. Agora, I'm at the hospital, você está na localização pontinho 1D do hospital. Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas, de uma maneira um pouquinho diferente que a gente tem, ao invés de gravar. Não grave preposição. Eu vou tatuar aqui no meu braço, na minha testa. Não grave preposição, entenda o sentido, porque a sua vida vai mudar. And I will see you later, alligator!